Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo a mais um resumo das nossas aulas desse segundo trimestre que estamos comentando sobre relacionamentos em família. 13 lições. E hoje nós vamos comentar a lição de número 11, os prejuízos da mentira na família. Então, Provérbios 12, 22 diz que Deus abomina a língua mentirosa. E a mentira, ela traz consequências desastrosas na vida de um indivíduo. E muito mais quando ela é lançada dentro da família, que pode até então trazer prejuízo para todo o lar. O nosso comentador aqui escolheu um texto que está em Atos, capítulo de número 5, verso 1 ao verso 11, onde nós temos aqui uma mentira, ela planejada dentro de um lar para buscar a atenção, para buscar a fama, para buscar os holofotes deste casal. O texto, ele vai nos trazer um plano diabólico, planejado por um casal que se desviou do caminho e dentro da comunidade cristã da qual eles conviviam, estava apenas interessado em satisfazer o seu ego, o seu orgulho, a sua avareza, querendo o aplauso dos homens ali naquele contexto. Nos primórdios do início da igreja, nós vamos ver que a igreja ela cresce, aonde ocorre uma comunhão, uma solidariedade muito grande entre os irmãos. Devido Jerusalém estar dominada pelos romanos, nós vamos ver que a pobreza ela é muito grande ali dentro daquele cenário. As pessoas que se convertem querem ajudar umas às outras. Nós vamos ver que essa questão de trazer recurso aos pés dos apóstolos para que acudisse os menos favorecidos, aqueles carentes, os órfãos, as viúvas, nós vamos ver que isso é um sentimento muito grande entre o povo. E tendo um discípulo que ele vai se identificar como alguém muito solidário, chamado José, de sobrenome Barnabé. Ele vai vender uma propriedade e vai depositar todo aquele valor ali aos pés dos apóstolos. Nós vamos ver que isso demonstrou que uma alegria, um contentamento muito grande dentro da comunidade. Não sei em que momento Ananias e Safira, porque o que leva a crer é que eles se converteram. Só que uma vez salvo, não é salvo para sempre. O homem, a mulher,
tem que ser fiel até o fim, para que possa ser salvo e herdar a coroa da vida. Porém, Ananias e Safira não desenvolveram a sua fé, mas deixaram com que as obras da carne, porque a mentira são obras da carne, viesse a ser enradicada dentro da casa. Nós vamos ver que a velha natureza, ela aflorou e eles planejaram o quê? Os aplausos ali da comunidade. Então eles, cheios de inveja por aquilo que Barnabé havia feito, eles serão impulsionados a fazer algo parecido. Não havia nenhuma obrigatoriedade em vender, em trazer os seus bens e colocar, isso era algo espontâneo, Nós devemos fazer as coisas com alegria, mas a intenção deles não era essa. Então eles encheram o seu coração de mentira. Nós vamos ver que quando não há lugar para a verdade, a mentira, ela se irradia ali naquele coração. E foi isso que aconteceu. No texto vai dizer, que eles vendem uma herdade, eles levam até os apóstolos, só que eles retêm parte dessa herdade. E Pedro vai falar: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha só. Aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. O coração de Ananias não estava em fazer o bem, não estava em ser solidário, em ser generoso, mas estava em querer o quê? Aplausos, querer fama. Porque Pedro fala: olha, guardando não ficava para ti, quer dizer, ele poderia ter ficado com a herdade, não tinha nada demais. Se ele quisesse vender e dar só uma parte para a igreja, também não tinha nada demais. A questão é que ele encheu o seu coração de ganância, de orgulho, de prepotência, e quis reter uma parte, entregar outra parte e falar que ele estava entregando tudo. Só que essa tramóia, esse plano, ele não fez sozinho. A esposa concordou com tudo isso. A esposa deveria ter falado: meu bem, meu amor, meu querido, não vamos fazer tal coisa. Porque aquele que engana, aquele que mente, está escrito na antiga aliança, não vai permanecer na casa do Senhor. Mas ela entra nesse mesmo caminho de encobertar a mentira do marido. E quando ele mente ali para Pedro, Pedro vai dizer: olha, você não está mentindo para mim. Porque eles não estão entregando para Pedro. A mentira, ela é ruim. A mentira, ela é algo abominável. Do homem mentindo para o outro homem. Aí você imagina o homem mentindo para Deus. Isso é uma blasfêmia muito grande, isso é um traje. O homem querer enganar Deus, mentir para Deus. Olha a questão. Pedro diz: tu não mentiste aos homens, mas mentiste o quê? Ao Espírito Santo. Sabemos que o Espírito Santo é que convence o homem o quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Logo, eles menosprezam a obra que havia sido iniciada na sua vida, mentindo que ao Espírito Santo. Logo ele expirou,
morreu, caiu. E quando ele é sepultado, 3 horas depois chega o que? A esposa. E quando a esposa chega, o apóstolo vai perguntar para ela: e a herdade que vocês venderam foi por quantos? E ela, que havia encobertado a mentira do marido, era o momento de ter se arrependido, ter mudado de comportamento, mas ela segue na mentira do marido. E ela vai sofrer a mesma consequência, que será a morte. Então nós temos 2 casos de morte aqui nos primórdios aqui da igreja. Porque nós sabemos que a primeira mentira foi lançada lá no Éden. A antiga serpente, o dragão, Satanás, enganou Eva, levando o que? Uma mentira, mentindo para ela. Não é assim que Deus disse. Vocês serão como os deuses se comer do fruto. Nós vamos ver, por causa dessa mentira e da desobediência do primeiro casal, nós vamos ver que eles perderam a comunhão com Deus. Então a mentira, ela traz a quebra da comunhão, traz a quebra da confiança, faz com que o engano seja espalhado. Paulo, no texto áureo que nós lemos aqui, ele diz que não mintais uns aos outros, pois você já vos despiste do velho homem com os seus efeitos, com as suas ações. Quer dizer, nós recebemos uma nova natureza do Pai. Um coração regenerado, um coração quebrantado, um coração cheio de graça e de amor. Nós revestimos o que dá, despimos da velha natureza, a nova ela foi vestida. Logo nós não podemos mais dar lugar ao que? A esse sentimento maléfico e pecaminoso. Então a mentira dentro do lar trouxe o que? Uma desgraça para toda a família. Mas a Bíblia nos ensina, meus irmãos, que nós não podemos trocar a verdade pela mentira, como faz as pessoas dominadas pelo pecado, pela perversidade. Então, não deixe que a mentira ela domine a sua vida, não deixe que a mentira domine o seu lar, não deixe que a mentira ela domine os seus relacionamentos. Mas busque a firmeza na verdade, busque ser verdadeiro sempre. Mas escorreguei, menti, peça perdão, se arrependa, mude de posição. Quem anda na mentira não está firmado em Deus, porque Jesus dizendo lá no Evangelho de João que o diabo é o pai da mentira. Então não ande nesse caminho, não percorra nessa vereda, arrependa enquanto há tempo e volte para Deus, que Deus ele é misericordioso e cheio de graça, para te perdoar, para te renovar, para te restaurar e para te fazer um instrumento na mão dele. Eis que o mal ele está à porta, mas você deve dominar sobre ele. Enche a tua mente, os teus pensamentos com coisas boas, com a verdade. E permita que a verdade faz parte da sua vida, do seu ambiente de trabalho, da sua família. Que bênçãos você vai colher
na sua trajetória. Então, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.